Bom, quarta aula de expansão para o terceiro ano do ensino médio. Tema: o Estado Novo 1937-1945, um golpe de Estado. Conteúdo: Estado Novo, um golpe de Estado, período, como eu já foi citado, de 37 a 1945, a Constituição de 1937, seus objetivos e principais características, leis trabalhistas e o trabalhador. Objetivos: caracterizar o Estado Novo como forma de golpe de Estado e seus desdobramentos para a nação brasileira. Compreender as raízes para o estabelecimento da ditadura civil-militar no Brasil. Então, vamos à leitura da seção Foco no Conteúdo. Vargas no governo de 1930 a 1937. Características: suspensão da Constituição de 1891. Fechamento dos órgãos legislativos e substituição dos presidentes dos estados por interventores indicados por Vargas. Promulgação da nova Constituição brasileira em 1934, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Instituição do voto secreto e extensão do direito de voto a todas as mulheres. Estabelecimento de alguns direitos trabalhistas, jornadas de até 8 horas por dia, proibição de trabalho de menores, férias anuais. Nesse contexto, surgiu o nacionalismo econômico, em que as riquezas naturais do Brasil passaram a ficar restritas à exploração nacional, impedindo a aproximação de empresas estrangeiras. E aqui no box, nos primeiros anos de governo de Getúlio Vargas, após chegar ao poder em 1930, o Brasil enfrentava desafios políticos e econômicos significativos. Vargas adotou medidas reformistas para enfrentar a crise, que também visava diminuir as tensões sociais. No campo político, Vargas buscou consolidar sua base de apoio e enfrentar resistências, promovendo alianças e lidando com oposições internas. Esses primeiros anos foram marcados por tentativas de modernização e reforma. A divulgação do tenebroso Plano Corrêa pela imprensa causou comoção nacional. Jornal Correio da Manhã, 1º de outubro de 1937. Abrindo caminho para o golpe de Estado. Em 1938, seria o ano eleitoral. Desse modo, chegaria ao fim o mandato de 4 anos de Getúlio Vargas, que for eleito pelo voto indireto da Assembleia Nacional Constituinte, de 1934. Vargas teria de dar lugar a outro presidente que fosse eleito por meio de eleições diretas. Contudo, as expectativas de consolidação de um sistema democrático converteu-se no oposto. Então, o governo comandado por Getúlio Vargas, diante da contrariedade de ter de chamar novas eleições, apresentou em setembro de 1937 o Plano Corrêa, supostamente apreendido pelas Forças Armadas. Durante uma reunião com a alta cúpula militar do país, o plano dava instruções da Internacional Comunista Soviética aos seus agentes no Brasil, que previa a mobilização de estudantes e trabalhadores para a realização de uma greve geral, o incêndio de prédios públicos, a promoção de manifestações populares que terminariam em saques e depredações e até a eliminação física das autoridades civis e militares que se opusessem à insurreição. Aqui, no box, dias depois, o Plano Corrêa foi divulgado publicamente pelo ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra e pelo presidente Getúlio Vargas no programa radiofônico oficial Hora do Brasil, atualmente Voz do Brasil. Isso ajudou a desencadear uma forte campanha anticomunista. O golpe de Estado. Vargas aproveitou-se da comoção nacional que gerou em torno da falsa notícia forjada e divulgada pelo Serviço Secreto do Exército com o apoio do governo e de integralistas, para solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de guerra por 90 dias, o que incluía a suspensão dos direitos constitucionais. A proposta foi aprovada no dia 2 de outubro, por 138 votos contra 52. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, apoiado pelas Forças Armadas, implementou o golpe de Estado. O Congresso Nacional foi cercado e fechado por tropas da Polícia Militar. Nesse mesmo dia,
Vargas anunciou ao país pelo rádio o começo de uma nova era. Assim, iniciava-se o Estado Novo. As eleições presidenciais de 1938 foram canceladas e uma nova Constituição de 1937 entrava em vigor. Então aqui no box, Getúlio Vargas anuncia pelo rádio o início do novo regime ditatorial. À sua direita aparece o ministro Dutra, de braços cruzados, Filinto Miller, de bigode atrás dele, e o autor da Constituição, Francisco Campos. Então essa daqui é a imagem. Tá? Então aqui tem 31 segundos de áudio, onde basicamente ele anuncia aí o governo. Tá? Vocês podem acompanhar aí, quem quiser, acesse o YouTube, né? Basta digitar lá o assalto ao poder, Vargas anuncia o novo regime. Vamos dar sequência aqui no material. Constituição de 1937. Polaca, como ficou conhecida a Carta Magna, por se inspirar na Constituição polonesa de então, de caráter fascista, deixa claros seus objetivos. Caberia ao presidente nomear os interventores, governadores estaduais, e estes deveriam nomear as autoridades municipais. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos. Instituição da censura prévia aos meios de comunicação, como também os meios de comunicação estavam obrigados a publicar ou transmitir os comunicados do governo. Proibição do direito de greve. O poder legislativo, em todos os níveis, foi extinto. Assim não existiam mais as câmaras de vereadores ou de deputados estaduais. Aqui a referência à imagem, então, bandeira de São Paulo é depositada numa pira, onde será incinerada. Abolidas pela nova Constituição, as bandeiras estaduais foram cremadas em cerimônia no dia 2 de dezembro de 1937. Características do Estado Novo. 1. Fortalecimento do Executivo. Várias prerrogativas que eram dos estados e municípios passaram para o nível federal, como também o Executivo acumulou as funções do Legislativo. 2. Combateu o sistema partidário. De acordo com Thomas Skidmore, 2010, o sistema não político do Estado Novo era o veículo perfeito para seus grandes talentos de conciliação e manipulação, que, por sua vez, dependiam de um contato extremamente pessoal com adversários e aliados. 3. Vargas trouxe para dentro do Estado intelectuais e artistas que foram muito importantes para a consolidação do Estado Novo, pois sabia que a opinião deles era importante para legitimar as ações que o governo realizava e torná-las aceitáveis nas camadas mais baixas da sociedade. 4. A censura e a propaganda política foram partes importantes do Estado Novo. As duas questões eram de responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, agência criada pelo governo em 1939. Durante o Estado Novo, foi exaltada a figura de Vargas como um grande líder da nação a partir da propaganda. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP era uma máquina bem planejada, tinha 6 seções: propaganda, radiodifusão, cinema e teatro, turismo, imprensa e serviços auxiliares, e a tarefa de projetar as bases de legitimidade do Estado Novo. A agência interferiu em todas as áreas da cultura brasileira, censurou formas de manifestação artística e cultural, instrumentalizou compositores, jornalistas, escritores e artistas, e desenvolveu múltiplas linhas de ação. Ao mesmo tempo que a repressão recrudescia, Getúlio investia na divulgação das ações positivas do governo, no fortalecimento do espírito de nacionalidade e no engrandecimento de seu nome. O DIP foi responsável pela censura feroz à imprensa escrita e falada. O Código de Imprensa, publicado em dezembro de 1937, tornava ilegal, por exemplo, qualquer referência desrespeitosa às autoridades públicas. Bom, então nesse momento aqui, nessa sessão na prática, todo mundo escreve, a gente tem uma atividade, uma sequência didática que ela provavelmente vai gastar aí uns 10 minutos segundo a compilação aqui do material. Mas como vocês assistem de forma remota e assíncrona, você pode regular aí o vídeo, aumentar ou diminuir de acordo com a sua necessidade, tá? Vamos lá, questionamento. Leia o texto historiográfico e a fonte e descreva. Quais eram as atribuições do Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo? Texto 1.
propaganda política e controle dos meios de comunicação. Em 1934, Getúlio Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa a serviço direto do Poder Executivo. Iniciativa que tinha inspiração direta no recém-criado Ministério da Propaganda alemão, que foi o embrião do DIP. Em 1939, as atribuições do extinto Departamento de Propaganda e Difusão Cultural passaram para o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado nesse ano. Então, o Capelato 2008 é a fonte. Aqui na sequência, então, o decreto, a legislação. Decreto-Lei número 1915, de 27 de dezembro de 1939. Cria o Departamento de Imprensa e Propaganda e dá outras providências. Artigo 1. A. Centralizar, coordenar, orientar, superintender a propaganda nacional interna ou externa e servir permanentemente como elemento auxiliar de informação dos ministérios e entidades públicas e privadas, na parte que interessa a propaganda nacional. B. Fazer a censura do teatro, do cinema, de funções recreativas e esportivas de qualquer natureza, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa, quando estas forem cominadas as penalidades previstas pela lei. C. Estimular a produção de filmes nacionais. E. Classificar os filmes educativos e os nacionais para concessão de prêmios e favores. O. Promover, organizar, patrocinar, auxiliar manifestações cívicas e festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turísticas, concertos, conferências, exposições demonstrativas das atividades do governo, bem como mostras de arte de individualidades nacionais e estrangeiras. P. Organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo. Brasil, 1939. Então fica claro aqui pelo decreto que o governo vai centralizar e controlar toda forma de comunicação, seja ela por radiodifusão, seja que a literatura, tá? A imprensa, não tem nada nos meios de comunicação da época que escape à censura, como está descrito aqui, fazer censura do teatro, do cinema, tá? Dentre outras características, aí, até mesmo o turismo, tá? A propaganda do turismo. De certa forma é um controle absoluto sobre a comunicação. E quando você tem aqui, por exemplo, na C, estimular a produção de filmes nacionais, obviamente estimular produção sob controle, sob censura, é estimular uma propaganda do governo, muito dificilmente, ou seja, não digo nem que é difícil, é impossível que um governo seja criticado desta forma. Pode-se dizer então que esse decreto ele limita qualquer possibilidade de questionamento ao governo dentro dos meios de comunicação no país. Mas vamos ver aqui a correção, o que está sendo proposto aqui como correção. Então, quais eram as atribuições do Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo? Durante o Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, teve um papel crucial no controle da informação e na produção da imagem do governo de Getúlio Vargas. Criado em 1939, o DIP era responsável por censurar qualquer conteúdo contrário ao regime, regular a produção de notícias e coordenar a propaganda estatal. Além de supervisionar a mídia, o DIP produzia material propagandístico que exaltava as realizações do governo e fortalecia a figura de Vargas como pai dos pobres. Por meio de filmes, propagandas de rádio, jornais e eventos públicos, o DIP buscava moldar a opinião pública, garantindo apoio popular
e neutralizando a oposição ao regime autoritário. A crise do Estado Novo e a consolidação das leis do trabalho, CLT. O Estado Novo, que se mantinha com o apoio dos intelectuais, das elites econômicas e dos militares, começou a desmoronar por volta de 1943. Então, Vargas iniciou uma nova etapa em sua política, a aproximação com os trabalhadores. Bom, aqui no box então, a CLT reuniu todas as leis trabalhistas instituídas desde a Revolução de 1930, regulamentou a relação entre patrões e empregados e estabeleceu regras referentes à jornada de trabalho, férias, descanso remunerado e condições de segurança e higiene dos locais de trabalho. Além disso, determinou que os contratos entre os trabalhadores e as empresas deveriam ser registrados na carteira de trabalho. Tá? Então aqui é uma imagem de Vargas, tá? Na tribuna do Ministério do Trabalho em 1943. Trabalhismo, uma invenção de Vargas. Vargas já havia mostrado inclinação para essa postura em anos anteriores, exemplificada pelo decreto do salário mínimo em 1940 e pelos comícios no Dia do Trabalhador. Assim, consolidou-se a imagem do trabalhador nacional como um símbolo ideológico do governo de Vargas. O Estado Novo investiu nessa imagem, promovendo Getúlio Vargas como pai dos pobres. Após a era Vargas, o trabalhismo continuou a influenciar o cenário político. No entanto, a partir de 1964, a ideologia trabalhista foi suprimida. Bom, abre aspas. Trata-se de uma ideologia centrada na figura do presidente Getúlio Vargas, que através do Departamento de Imprensa e Propaganda buscou se aproximar dos trabalhadores, seja através do seu discurso acolhedor e carismático ou da adoção de novas políticas sociais em relação ao trabalho. Criação do Ministério do Trabalho, consolidação das leis trabalhistas, CLT. A figura do trabalhador e do trabalho recebeu destaque nesse período, indo ao encontro dos anseios de urbanização, industrialização e desenvolvimento nacional almejados pelo Estado. O trabalhador era a esperança do país. Criações do Estado Novo. Então, tópicos. Tornou obrigatória a disciplina de educação moral e cívica nas escolas. 1939. Surgimento do Conselho Nacional do Petróleo, CNP, o qual mais adiante virá a ser a Petrobras, no ano de 1953. 1941. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Vale do Rio Doce. 1942. Fábrica Nacional de Motores, FNM. 1945. Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E Decreto do Código Penal e do Código de Processo Penal Brasileiro. Então aqui na imagem, trabalhadores desfilam em manifestação promovida pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. E aqui no cartaz, o trabalhador também tem seu lugar, no Estado Novo. Então agora nós vamos para na prática, faça agora. Observe a imagem e responda. O cartaz é uma produção do DIP para comemorar o Dia do Trabalhador. Como Vargas é representado na imagem, que relação pode ser estabelecida entre o cartaz e o conceito de trabalhismo? Então, aqui é o cartaz de convocação para a concentração trabalhista na esplanada do Castelo, no dia 1º de maio. Esse material pede aqui 5 minutos para que vocês respondam as questões. Eu vou conceder esses 5 minutos. Então, a análise desse cartaz aqui, vou contribuir um pouco. Vocês têm uma figura central, que é o Getúlio Vargas, e em destaque a data de 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, né, o Dia do Trabalhador, isso praticamente de forma internacional. Tá? Aqui embaixo, as figuras de pessoas trabalhando, tá? De trabalhadores. E o dizer concentração trabalhista na esplanada do Castelo, em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Tá? Então, essa palavra aqui, benemérito, observando o dicionário, vou ler aqui para vocês. Indivíduo que tem mérito para receber louvores e recompensas. Indivíduo que contribui com trabalho ou dinheiro para alguma causa. Então, no caso aqui, a causa desse benemérito senhor, digno de honrarias, é justamente a causa trabalhista. Tá? Então, por isso,
fica praticamente impossível não associar a imagem do Vargas com a CLT, com o Dia do Trabalho, né, com os ganhos aí para a classe trabalhadora, como se as leis trabalhistas dependessem unicamente deste indivíduo, desta figura. Obviamente que as leis trabalhistas elas são justas, isso não se questiona, tá? Então são justas e necessárias em qualquer país sadio, né? Em qualquer país que respeite seus trabalhadores. Mas nesse contexto, esta composição aqui do DIP tenta vincular necessariamente a uma figura política específica, que é o Getúlio Vargas, tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí um pouco com a análise. Vou soltar aqui o tempinho para vocês e daqui a pouco a gente lê o que o material aqui, o material do governo propõe aí como correção.
Então vamos agora à correção do material. Correção. Como Vargas é representado na imagem? Vargas é representado no centro da imagem como a figura principal, o que leva a um entendimento de que a comemoração do Dia do Trabalhador só é possível graças ao presidente Getúlio Vargas. Assim, o cartaz chama os trabalhadores para homenagear o benemérito presidente Vargas. Que relação pode ser estabelecida entre o cartaz e o conceito de trabalhismo? O cartaz contribui para a construção da imagem de Vargas como o pai dos pobres, ou seja, aquele que pensa e ajuda os trabalhadores. No entanto, é possível observar como um controle que era fundamentalmente uma técnica de construção do povo/nação como uma grande família, em que o Estado/presidente era o pai/guia. Então, em foco no conteúdo, a gente vai avançar aqui sobre a queda do Estado Novo. Vamos à leitura. 1945, a queda do Estado Novo e sua herança autoritária. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado das grandes democracias ocidentais, tornou a ditadura de Vargas insustentável. A sociedade começou a se mobilizar pela redemocratização do país, e até mesmo as forças armadas, que apoiaram a ascensão de Vargas em 1930 e o mantiveram no poder em 1937, não estavam mais dispostas a sustentar o regime. Então, a partir de 1945, a pressão sobre Vargas aumentou, levando-o a decretar o ato adicional número 9. A lei estabelecia que, no prazo de 90 dias, seria definida a data das eleições para presidente da República, deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais. Porém, o desgaste político era muito grande ao ponto de, em outubro de 1945, os militares cercarem o Palácio Presidencial forçando Vargas a renunciar à presidência da República. O autoritarismo do Estado Novo de Vargas, 1937-1945, e a ditadura civil-militar, 1964-1985, no Brasil compartilham diversas características, refletindo uma continuidade na forma de exercer o poder, de maneira centralizada e repressiva. Ambos os regimes suprimiram as liberdades democráticas e utilizaram-se de mecanismos de censura e propaganda para controlar a opinião pública e manter a ordem política. O Estado Novo, iniciado em 1937, estabeleceu um precedente de intervenção estatal na economia e de manipulação das massas por meio de políticas trabalhistas paternalistas, estratégias que foram, em parte, recicladas pela ditadura militar a partir de 1964. Além disso, tanto o regime varguista quanto o militar justificaram suas ações com o argumento de combater supostas ameaças internas e externas à estabilidade do país, perpetuando um ciclo de autoritarismo que impactou profundamente a cultura política brasileira. Então, ambos os governos aí utilizaram, né, o bicho-papão, a bruxa comunista, né, como justificativa aí para os seus respectivos golpes. Tá? Então, é a mesmíssima tática utilizada tanto por Vargas como pelos militares a partir de 64. Então, finalizando aqui com a sessão que aprendemos hoje, caracterizamos o Estado Novo como forma de golpe de Estado e seus desdobramentos para a nação brasileira. E entendemos a atuação de Vargas em torno do conceito trabalhismo. Compreendemos as raízes para o estabelecimento da ditadura civil-militar no Brasil. E aqui, novamente, imagens de trabalhadores. Né? Trabalhadores desfilam em manifestação promovida pelo Departamento de Imprensa. Bom, pessoal, então finalizo por aqui. Anotem suas dúvidas, a gente conversa em sala de aula. Tchau, tchau.